Olá, estou com você hoje para ministrar mais uma aula de ciências, cujo tema é sobre o sistema respiratório e as trocas gasosas. Com essa aula, eu espero que você venha conhecer como ocorre o processo de respiração, identificar os órgãos que compõem o sistema respiratório, conhecer as funções dos órgãos do sistema respiratório e compreender também como e onde ocorrem as trocas gasosas. Bom, o tema da aula que é respiração e trocas gasosas. Mas eu quero te perguntar, o que é respiração? Geralmente, quando a gente pergunta o que é respiração, logo vem em mente troca gasosa. E realmente, a respiração, ela é a entrada e a saída de ar até os pulmões. Por que eu falo entrada e saída de ar? Porque o ar, quando você respira todo esse ar que está em sua volta. Somente o oxigênio que tem uma função respiratória. Então, só ele que segue o trajeto até as células. Então, todo esse ar que você respira vai até os pulmões, o oxigênio segue a sua função respiratória para as células e a outra quantidade de ar você solta pela expiração. Então, a respiração ocorre através de dois movimentos: inspiração, expiração. Inspiração, entrada de ar até os pulmões, e a expiração é a saída de ar dos pulmões. O sistema respiratório refere a um conjunto de órgãos que vão realizar essas trocas gasosas, que vai realizar esse processo de respiração. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desses órgãos e para que serve cada um, a função de cada um no sistema respiratório. O primeiro órgão que a gente vai falar, nós vamos falar da cavidade nasal. A cavidade nasal, ela vai compreender a parte das narinas. São esses dois orifícios que nós temos. E essa cavidade nasal, ela tem pelos, que são as narinas, tem pelos, é bem irrigada por vasos sanguíneos e também a produção de muco. Porque o nosso nariz tem esses pelos, tem essa produção de muco, é muito vascularizado. Por quê? Porque o ar que você respira, para chegar até os pulmões, ele precisa de ser um ar purificado, um ar filtrado, um ar aquecido. As fossas nasais, essa cavidade nasal, ela tem essa estrutura para fazer essa filtragem do ar. Por isso, não é aconselhável a respiração pela boca. Porque a respiração pela boca, o ar vai penetrar, porém ele não vai ser nem filtrado, nem umidificado e nem tampouco aquecido. Então vai chegar no seu pulmão um ar com impurezas e isso vai comprometer a sua saúde respiratória. Por isso é necessário a respiração pelo nariz, por esses dois orifícios. Nós temos nesses orifícios os cornetos, que são chamados cornetos nasais. Quando o ar entra, ele movimenta dentro das narinas para fazer com que suas fossas nasais consigam captar as impurezas que está presente no ar e que são maléficos para a sua saúde. Então, esse processo começa desde o início no processo de respiração. O ar, quando ele passa pelos orifícios das narinas, ele vai encontrar um outro órgão chamado faringe. A faringe é um tubo cartilaginoso. Está presente a faringe tanto no aparelho digestivo e também no aparelho respiratório. Ora, ele vai passar o ar, a momentos, durante a digestão, vai passar o alimento. Então, a faringe é um órgão que vai comunicar com a traqueia. Próximo à faringe, você vai encontrar um outro órgão chamado laringe. A laringe são duas partes de cartilagens, com que a cartilagem ela dá uma certa estrutura e flexibilidade ao órgão. Então, a laringe, ela vai, quando o ar penetra, ele passa pelas cordas vocais e essas cordas vocais, ao receber o ar,
passa por movimentos, vibram essas cordas vocais, que vai dar origem ao som. Então, por isso que a laringe é um órgão respiratório, é onde estão as cordas vocais, que onde vai dar a voz para nós. Depois da laringe, nós ainda vamos encontrar a traqueia. A traqueia é um tubo mais ou menos aí de uns 12 centímetros de comprimento, 1,5 centímetro de diâmetro, e ela funciona também como passagem para o ar. Então, existem células ciliadas, tanto nas fossas nasais e também na traqueia, nos brônquios e bronquíolos. Porque essas células ciliadas, elas vão ajudar a filtrar esse ar. Existem impurezas que são retidas logo na entrada com as fossas nasais. Mas se passar alguma outra impureza, existem células ciliadas na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, que ainda vão ser outro momento aí para filtrar, para reter as impurezas. Então, você está percebendo que o ar passou por algumas vias, que a gente chama de vias respiratórias, que são as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. É onde o ar passa, ele vai percorrer até chegar aos pulmões. Então, essa traqueia é um tubo cartilaginoso, semelha vários anéis cartilaginosos, parecendo um conduíte de luz, né, aquela mangueira. Então, dá para você perceber mais ou menos como que é a traqueia. Então, a traqueia, ela vai ser para passagem do ar. A traqueia ainda ela vai se ramificar no que a gente chama de brônquios. Os brônquios é uma ramificação da traqueia, que também o ar vai passar. Dos brônquios, nós vamos encontrar ainda outras ramificações, os brônquios eles se dividem em brônquios primários, secundários, terciários, até chegar nos bronquíolos, que são estruturas muito fininhas que chega até o pulmão. O pulmão é um órgão respiratório, nós podemos dizer que é no pulmão que acontece todo o processo de respiração, porque até agora nós falamos do ar, dos órgãos que servem para passar o ar, filtrar, aquecer o ar. Mas o pulmão é lá sim que ele vai funcionar, ele vai exercer essa função aí de respiração e garantir que esse ar chegue até as nossas células para ocorrer o quê? A combustão, para ocorrer a queima, que você já ouviu dizer que existe a respiração celular. A respiração celular é aquela que recebe o oxigênio, juntamente com os nutrientes que você mandou pelo aparelho digestivo, vai acontecer essa combustão, essa queima, que vai originar energia e gás carbônico. Essa energia te permite realizar todas as atividades do seu dia a dia e o gás carbônico você libera para o ambiente pela expiração. Agora você está entendendo por que você respira um gás e elimina outro? Ou você nunca parou para pensar quando a gente diz você respira o oxigênio e elimina o gás carbônico? Então, esse gás carbônico ele surge de uma combustão, de uma queima realizada nas células que vai trazer para o ambiente o gás carbônico que vai ser utilizado pelas plantas verdes, pelas plantas clorofiladas. Então, o processo de respiração, ele começa nos orifícios das narinas, nas fossas nasais, mas ele chega até os pulmões, onde vai ocorrer o que a gente chama de trocas gasosas. Então, o pulmão é uma estrutura esponjosa, constituída por milhares e milhares de alvéolos pulmonares, e é nesse pulmão, né, que chega a medir mais ou menos 700 gramas, uns 25 centímetros mais ou menos de tamanho. Então, ele está bem localizado na caixa torácica e é o pulmão que vai ser responsável para fazer essa troca gasosa entre a célula e mandar para fora o gás carbônico para o ambiente. Então, o pulmão, nós temos duas estruturas que a gente chama de lobo. O pulmão é constituído por lobo direito e lobo esquerdo.
Esse pulmão é revestido por uma membrana que a gente chama de pleura, que vai dar certa elasticidade para que ele venha fazer esse movimento de inspiração e expiração. Então, o pulmão, ele é uma estrutura esponjosa, onde realiza as trocas gasosas. Nele nós vamos encontrar milhões de alvéolos pulmonares, que é nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas. O sangue vem das células ricas em oxigênio, vai para as células ricas em oxigênio e volta rico em gás carbônico. Então, isso é graças aos pulmões. E essa pleura, ela é uma proteção do pulmão e a caixa torácica. Esses movimentos respiratórios, inspiração e expiração, a gente percebe que é um movimento automático, né? Em um momento você está inspirando, ao mesmo momento você está expirando, são movimentos involuntários, que não depende da sua vontade para acontecer, e esses movimentos, eles são realizados constantemente. Você pode ficar, às vezes, um dia sem tomar água, às vezes, um dia não, né, gente? Algumas horas sem tomar água, e alguns dias, ou às vezes um dia inteiro sem comer. Mas sem o ar, você não consegue ficar segundos. Com poucos segundos, se você tampar o nariz e a boca, você consegue se sentir afadigado, faltando oxigênio nas suas células. Então, é para você perceber a importância desse sistema respiratório, desse processo de respiração que acontece nas nossas células. Então, esses movimentos respiratórios, ele é dado graças a um músculo que a gente chama de diafragma. O diafragma é um músculo que está bem próximo entre o pulmão, o abdômen, e vai estar responsável para fazer esse movimento de inspiração e expiração. Há momentos que o seu pulmão está cheio de ar, há momentos que ele está mais vazio. Então, esse movimento respiratório é graças ao músculo que a gente chama de diafragma. Agora, nós vamos simular o modelo de um pulmão. Será essas vias respiratórias que eu falei, então a gente agora vai fazer um simulador do pulmão. Vamos lá, você vai precisar de alguns materiais. Garrafa descartável, balõezinhos, canudinho, fita adesiva, tesoura. E com esses materiais simples você pode construir aí na sua casa. Então coloquei os dois canudinhos, amarrei um contrário ao outro e agora vamos colocar as bisnagas, os balõezinhos. E esses balõezinhos, nós vamos colocar dois para simular os dois pulmões, porque eu falei para vocês que o pulmão é constituído do lobo direito e lobo esquerdo. Então aqui nós vamos fazer uma simulação desse lobo. Então vamos construir o pulmão. Você pode fazer aí na sua casa, são materiais simples que você acha aí com uma certa facilidade. E vamos ver como é que vai funcionar o pulmão, como funciona o diafragma. É esse o objetivo desse experimento. Então vamos lá. Vamos colocar essas estruturas aqui dentro. E vamos fechar a garrafa. Com essa luva, você vai fazer um movimento de forma que cobrir essa parte aberta com a luva ou com um balão, que pode ser um balão maior. Quando você faz isso aqui, você coloca também uma fita adesiva para segurar. E agora nós temos o nosso pulmão. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona, né? O diafragma, essa luva, ela funciona como diafragma. Essa tampa, do litro, a gente funciona como a caixa torácica. Os canudinhos como a traqueia, brônquios e os bronquíolos. E os dois bisnaguinhos equivalem aos pulmões. Então, vamos soprar para ver como é que vai ficar o diafragma.
Então, o momento que você sopra, o diafragma, ele distende e tem momentos que ele vai se contrair para lançar o ar para fora. Então, a caixa torácica, traqueia, pulmões, vamos fazer novamente. Então, inspiração e expiração. Quando você viu que o diafragma ele distende, é porque ele está cheio de ar. E ele relaxa quando o ar sai para fora. Vamos continuar. Isso aqui você vai fazer na sua casa e depois dá o retorno aí para nós. Esse é o pulmão que nós construímos, fica dessa forma. E é no pulmão que ocorrem as trocas gasosas, que o sangue deixa de ser rico em oxigênio, passa a ser rico em gás carbônico, ou vice-versa. Então, essas trocas gasosas acontecem nos alvéolos pulmonares e é um processo que a gente chama de hematose. A respiração, ela também nos fornece energia, que eu falei para vocês que nós utilizamos a combustão que é realizada nas células, o oxigênio com a glicose, ocorre a combustão, vai liberar energia e gás carbônico. Então, essa energia te permite as atividades, o gás carbônico você solta para o ambiente. Você terá aqui algumas atividades, essas atividades estão aí para você responder. De acordo com o que você aprendeu na aula de hoje, você terá a oportunidade de analisar as atividades, pesquisar e responder cada uma de uma forma bem cuidadosa, dedicada. Eu sei que você aprendeu, vai ser fácil para responder as questões. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.